Bom, retomando aqui o ponto de número 6 dessa lição sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ele dá o poder necessário para vencer o pecado. Sem o poder do Espírito Santo, ninguém pode ser livre do poder do pecado. Por quê? A nossa carne ela é fraca e fazemos coisas erradas sem querer. Ao mesmo tempo, nós não fazemos as coisas boas que queremos. Olha o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 7, 18 a 20. Sei que nada de bom habita em mim. Olha a palavra do apóstolo. Isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 18 a 20. A pessoa que é controlada pela carne, ela não pode agradar, tracinho, a Deus. Romanos 8, verso 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Uma pessoa que é controlada pelo Espírito de Deus, ela é livre da escravidão do pecado. Romanos 8, 1 e 2 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ainda em Romanos 8, 9 a 11 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8, 9 a 11. Então, uma pessoa que é controlada pelo Espírito de Deus, ela é livre da escravidão do pecado. Na vida cristã, nós temos que depender do Espírito Santo para tudo, inclusive para obter a vitória contra o poder do pecado. Viu? Nós temos essa vitória em Cristo Jesus, mas nós temos que tomar essa posição, tomar isso para a gente. E aí, como é que é isso que acontece isso? Nós não vencemos o pecado por nossas próprias forças, mas pelo, Espírito do Senhor. Zacarias, capítulo 4, verso 6, ele diz: esta é a palavra do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para não satisfazer os desejos da sua carne, você precisa andar no Espírito. Gálatas 5,16, Paulo diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Uma vida controlada pela carne, ela resulta em muito pecado. Olha a lista de Gálatas 5, a partir do verso 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, que é partidarismo, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, quais são os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está em Gálatas, a partir do verso 22 do capítulo 5. O sétimo ponto traz aqui: você deve estar cheio do Espírito Santo em todo momento. Isso é muito importante. Nós não devemos estar dormindo espiritualmente. A vida ela é muito curta e nós devemos aproveitar cada momento para fazermos a vontade de Deus em nossas vidas. E qual é a vontade de Deus para nós? A vontade dele é esta: que estejamos cheios do, Espírito. Olha o que está em Efésios capítulo 5, 14 a 18. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos,
e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Verso 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se, permitam-se ser cheios do Espírito. Permitam-se, deixem-se encher pelo Espírito. Gálatas 5, 14 a 18. É muito fácil a gente perceber quando alguém está cheio do Espírito Santo. E isso não é na hora da grande celebração, do momento ali onde todo mundo está ali e tal, tem aquele mover e tal. Não, é muito fácil. Porque ao invés da pessoa ter uma vida de preocupação, de medo, de reclamação, murmuração, de espírito de crítica, etc, etc, essa pessoa, pela palavra, diz que ela fala e canta louvores a, assim, Deus. E sempre dá graças a Deus por tudo, amando e servindo as pessoas. Olha o que encontramos em Efésios, capítulo 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho, já falei que era a vontade de Deus, verso 17 desse capítulo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, 18 a 21. Oitavo ponto, você deve ser testemunha de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos as testemunhas de Jesus. Em Atos capítulo 1, verso 8, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não devemos fazer nada. Vou repetir, não devemos fazer nada para Deus sem sermos revestidos com o poder do Espírito Santo. Nós temos que tomar um certo cuidado, porque às vezes nós podemos estar fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Então, essa não é a vontade dele. A vontade dele é que nós façamos, ou melhor, que nós permitamos ele fazer a obra dele através de nós. E, a começar em nós, fazer a obra dele em nós e através de nós. Em Lucas, capítulo 24, verso 49, o próprio Senhor Jesus diz, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Isso é muito importante. Depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, aí sim eles saíram anunciando a palavra de Deus com, assim, o espacinho que temos aí, com intrepidez, ou seja, com ousadia. Em Atos 4, verso 31, está escrito o seguinte, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus porque estavam cheios do Espírito Santo. Atos 4, verso 31. O apóstolo Paulo, ele não usava sua própria sabedoria e palavras bonitas para convencer o povo. Ele declara que ele pregava pelo poder do Espírito. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 2, verso 4 e 5. Ele diz, minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, ele operava sinais e prodígios, ou seja, os milagres, pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 15, 18 a 20, ele diz, não me atrevo a falar de nada,
exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, que era uma região, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Paulo era muito criterioso ali na palavra, entregar a palavra. E o próprio Jesus, ele era ungido pelo Espírito Santo para evangelizar, para libertar, para pregar. Para encerrar aqui, nós temos aqui Lucas 4, 18 a 20, onde Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Está lá escrito. Então, é dessa maneira, querido. Eu e você precisamos fazer as coisas através do Espírito Santo. Ele quer usar a sua vida para alcançar outros. Deus abençoe.